Meu Deus do céu. Faz parte do jogo, cara. Mas uma coisa tá errada. Agora o meu gremião tá feio, cara. Mas assim, ó, o que vocês acham daquele esquema de se existe treino de mobilidade, existe mobilidade ou não existe? Pô, tu viu essa aí? Cara, pra mim mobilidade é coisa de frango. Tudo, né? Coisa de frango. Tu acha? Coisa de frango, cara. O negócio é peso. Mas tu vê que os caras, uns defendem, outros vão contra, né? O que tu acha? Tu acha que é válido? Eu acho que a gente tem que discutir. Tu tá gravando? Peraí, gurizada, não é nada disso, não é coisa de frango, não. Os caras já vão te linchar, né? Vão te linchar depois. Calma. Não, estamos brincando. Mas vamos tocar sério no assunto, né? E aí? Importante. Mobilidade, tem que fazer, não tem que fazer? Qual é a situação? Existe, não existe? Nós vamos colocar aqui a nossa opinião do Treino em Foco, tá? Doa quem doer, goste quem goste, não goste quem não goste, mas é a nossa visão. Quando o indivíduo fala de flexibilidade, ele está falando uma valência biomotora, tá lá? Valência biomotora entre força, potência, ritmo, resistência aeróbica, tá lá, flexibilidade. E ela é definida como amplitude de movimento. Se nós olharmos nos livros de treinamento, é amplitude de movimento. Então, se eu fizer uma extensão de cotovelo, uma flexão de cotovelo, eu tenho uma flexibilidade aqui, no máximo de extensão de cotovelo e no máximo de flexão de cotovelo. Então, a flexibilidade é uma valência biomotora, é uma qualidade física, também se quiser definir assim, é a mesma coisa, e que é definida por amplitude de movimento. E aí que eu acho que vem uma discussão, não sei qual é a tua opinião, Gabi, mas uma discussão que não leva muito a tem ou não tem. Porque quando o cara faz uma flexão de cotovelo máxima, ele está exigindo o máximo de extensibilidade necessária do tríceps para esse movimento, porque é o antagonista ao movimento de flexão do cotovelo, e está exigindo também que as estruturas articulares do cotovelo permitam esse movimento, ou seja, a cápsula articular, os ligamentos do cotovelo, e assim vale para qualquer outro movimento, de ombro, do joelho e do quadril. Quando eu faço um determinado movimento, eu vou exigir tanto da elasticidade do músculo, ou da flexibilidade, se assim quiserem chamar, mas eu entendo como elasticidade muscular. Mas vou exigir também a permissão que a articulação e as estruturas não musculares da articulação permitam fazer aquele movimento. Cápsula, ligamento, tendão, o próprio desenho articular, o próprio formato articular. Então, quando se faz um movimento de alongamento, ou de flexibilidade, ou de mobilidade, na verdade, está usando toda a estrutura da articulação. Não sei se é por aí que tu viu. Eu concordo. Não tem como dividir as coisas, né? Elas vão acontecer ali ao mesmo tempo. A gente falou, flexibilidade é uma capacidade física, como tem a força. Então, se a gente vai para musculação melhorar a força, em todos os casos, em todos os exercícios, depende da flexibilidade. Porque se eu não tiver uma amplitude de movimento suficiente para fazer aquele movimento, para melhorar a força, não tem como eu executá-lo. Então, se tu tem um cliente que ele não consegue fazer aquele movimento por falta de flexibilidade, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que melhorar a flexibilidade, a amplitude de movimento. Através de exercícios que tu pode chamar de exercício de mobilidade, de alongamento, de flexionamento, o termo ali que tu vai utilizar, pouco importa. Você tem que desenvolver. Tu precisa melhorar a ADM dele, a amplitude de movimento, a gente pode que é a flexibilidade descrita como valência biomotora. Valência biomotora, porque senão ele não vai executar. O cara vai fazer uma flexão do cotovelo. Ele não consegue, por N motivos, está travada aqui a região. Você vai ter que melhorar aquilo através desses métodos, seja flexibilidade, o nome que tu vai utilizar, seja mobilidade, mas tu vai ter que utilizar essas estratégias para ganhar aquela amplitude, para fazer o movimento. Então, ficar batendo nessa tecla, né, brigando por causa de um termo, a gente não acredita que é algo positivo. Do ponto de vista prático, pouco vai mudar, né? Em termos de execução. E pode pensar o seguinte, o cara vai trabalhar dorsiflexão do tornozelo. Talvez o que esteja impedindo mais a dorsiflexão do tornozelo pode ser alguns ligamentos que estão um pouco retesados, a própria cápsula articular. Então, quando ele faz o movimento de dorsiflexão, talvez não seja sólido nem gastrocnêmico que seja o fator limitante, seja a própria estrutura articular. Pô, ele está mais para uma mobilidade, então, porque ele está atingindo a estrutura articular do que a elasticidade do músculo que permite fazer o movimento e o que está impedindo aquela amplitude é a estrutura articular. Tudo bem, se quiserem chamar de mobilidade. Mas ele está ganhando ADM, o que interessa é a ADM. É a amplitude de movimento. E o que está restringindo a ADM nessa situação que eu estou descrevendo aqui seriam as estruturas não musculares envolvidas na dorsiflexão do tornozelo. Agora, ele pode trabalhar o ganho de amplitude de dorsiflexão e o que está limitando aquela dorsiflexão seja a elasticidade do sólio ou a elasticidade dos gastros. Então, aí não é mais a estrutura não articular do tornozelo, e sim a estrutura dos músculos que passam pelo tornozelo e limitam a dorsiflexão. Aí tu vai chamar o quê? Não é mais mobilidade agora passa a ser flexibilidade. Mas tu está trabalhando ADM de novo. Então eu vejo que numa dorsiflexão eu posso ter uma limitação da amplitude que eu quero. Eu quero uma amplitude de 30 graus, de 20 graus, mas eu consigo fazer 5 graus. Bom, eu tenho que desenvolver aquela amplitude.
O que pode estar limitando são estruturas musculares ou pode ser a própria estrutura da articulação, como eu disse, cápsula, ligamento, entre outros, que estão limitando. O que importa é eu desenvolver a ADM de 5 graus para 10, de 10 para 15, de 15 para 20, melhorar aquela ADM dele. O fator que estiver limitando, ele vai ter que ser treinado. Com a técnica estática, dinâmica, FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva, aí tem várias técnicas. Mas está tudo junto, reunido e agora. Então, discutir o termo aí, pouco vai ajudar na prática, pelo menos na minha visão. Eu concordo. E assim, o pessoal pergunta, devo ou não devo fazer? Depende. Se o teu cliente precisa desenvolver essa amplitude de movimento, tu deve fazer. Senão tu pode ficar anos tentando fazer aquele exercício. Melhora, por exemplo, no stiff, a postura. Ele vai lá, desce, flexiona a coluna, faz aquele anzol. Ou se ele não tiver amplitude de movimento, que nesse caso, na maior parte dos casos, é flexibilidade da musculatura, seja dos isquios tibiais ou dos glúteos, ele não vai conseguir fazer na técnica correta. Então, para esse cliente, para desenvolver esse movimento, tu deves fazer. É válido. Mas agora, se pega o Gabi, que tem uma boa mobilidade, isquio tibial, glúteo máximo, vai tentar fazer um movimento. Se ele tiver frio, num dia como hoje aqui em Blumenau, que tá 10, 12 graus, a gente tá se tremendo aqui, você não tá falando na câmera, né? Que tá gelado. Eu vou fazer um movimento, eu consigo fazer. Então eu não preciso fazer essa mobilidade. Talvez o aquecimento específico já cumpra a sua função. Vai ali, aquece, aquela série de stiff, por exemplo, com peso mais leve, só para adaptar e vai embora. Então para mim não preciso fazer essa mobilidade. Aí é aquela coisa, cada caso é um caso, avalia o teu cliente, a necessidade dele. Se ele precisar fazer, aí tu vai utilizar a mobilidade. Se ele não precisar, tá perdendo tempo. Mas aí algumas pessoas vão dizer assim, mas se eu for fazer um trabalho desse no tornozelo, eu estou fazendo alongamento ou estou fazendo mobilidade? Eu diria o seguinte, tu está trabalhando a ADM do cara, a amplitude de movimento do tornozelo em dorsiflexão, por exemplo. E se o fator limitante que está limitando aquela amplitude que tu precisa e não tem é um fator muscular, tá alongando aquela musculatura. Agora, se não é a musculatura que está limitando, é a cápsula articular que está mais travada ou um ligamento que está mais travado, não está permitindo aquele movimento e tu está desenvolvendo aquela amplitude de movimento, está trabalhando mobilidade. Se assim quiser chamar, tá tudo certo. Agora, o fato é que está trabalhando ADM. Está aumentando a amplitude. Se é o músculo que está sendo fator limitador, ou é a cápsula articular, ou é o ligamento, ou é o tendão, ele vai ter que aumentar a ADM, ele vai ter que desenvolver aquela estrutura que permita fazer a ADM que ele precisa. E aí, às vezes, pode ser realmente uma elasticidade do músculo que esteja faltando, ele está desenvolvendo. Às vezes pode ser a própria estrutura articular, e aí, se quiser chamar de mobilidade, tá tudo certo. E aí, também, lembrando o Jefferson falando, né? Foi treinar um dia frio e tal, tá tudo meio travado, retesado. Cara, um trabalho de mobilidade, que não é... E às vezes esse trabalho de mobilidade pode ser até algum músculo que esteja ganhando elasticidade, e aí eu posso chamar de flexibilidade. Então assim, galera, é ADM, é amplitude de movimento. E as estruturas que limitam, que vão ter que ser desenvolvidas, seja músculo, seja cápsula articular, seja ligamento, que permita aquela mobilidade anatomicamente e não está ocorrendo, vou ter que desenvolver. E aí, se vocês quiserem chamar de mobilidade, tá tudo certo. Se vocês quiserem chamar de flexibilidade, tá tudo certo. Porque, no meu entendimento, é tudo junto, reunido e agora. Não tem como trabalhar só a flexibilidade sem exigir a mobilidade daquela articulação. Me digam, como é que eu vou trabalhar a flexibilidade dos gastrocnêmios e dos sólios sem gerar mobilidade no tornozelo, sem fazer movimento no tornozelo, sem ter movimentação no tornozelo? E por outro lado, como é que eu vou trabalhar a mobilidade do tornozelo sem exigir a elasticidade dos músculos que são antagonistas ao movimento? Exatamente. Sempre vai ter um associado ao outro. Interligadas, né? Não tem como. É natural, né? O músculo, o ventre muscular, ele tem um tendão, esse tendão se encaixa ali no osso e vai passar pela articulação. Então uma coisa está interligada à outra. Não tem como eu movimentar meu tornozelo sem exigir uma mudança do comprimento do meu músculo. Sem exigir um estiramento também do tendão até um determinado ponto, da cápsula articular, do ligamento, tá tudo junto, reunido e agora. Não tem como dividir. Então ficar discutindo, batendo boca por causa de um tema desse, né? O nome que tu vai utilizar não faz sentido. Chame como quiserem, mas do ponto de vista prático, teu cliente precisa ganhar amplitude de movimento. Não importa se tu vai chamar de flexibilidade, alongamento. Agora tem que entender bem as técnicas para aplicar, isso sim, mas isso fica com uma outra videoaula aí para discutir com a galera. Exatamente. Pois é, e o Jefferson nos pegou aqui batendo papo e queria nos fazer pegadinha com nós. Pois é, cara, é complicado. Entrou na camufla aí todo, né? Pô, os caras de boa aqui. Nós aqui falando de futebol, o cara veio nos quebrar aí. Quase do gostão. Valeu, gurizada. Tamo junto, valeu, um abraço.
E aí, tá estudando aqui no YouTube, tá meio perdido nesse mar de informações que nós temos aqui, normal, né? Eu te convido a vir conhecer a plataforma Treino em Foco Play, onde nós temos um estudo aprofundado, direcionado, organizado, que vai favorecer teu estudo, porque nós fazemos uma curadoria. O que é isso? O que tem que ser estudado no começo, o que tem que ser estudado depois do começo, o que tem que ser estudado na sequência, ou seja, uma lógica pedagógica para te estudar. E olha só, gurizada, certificado, carga horária aprofundada, estudo aprofundado, didática já reconhecida do Treino em Foco, cursos com uma grande amplitude de conteúdo e temas fundamentais para o teu trabalho como personal trainer. Numa plataforma dinâmica que tu pode estudar em vários dispositivos, como celular, tablet, própria TV, e uma oferta especial na nossa assinatura Premium, onde tu tens acesso a absolutamente todo o nosso conteúdo com 25% de desconto. Quer conhecer mais? Então clica aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e vem ser meu aluno Treino em Foco Play, evoluir junto comigo.